Oi gente, meu nome é Letícia Gabriela e esse vídeo é um bate-papo com você que vai fazer o UERJ esse ano e tá um pouco em dúvida a respeito da prova de redação. Bom, a prova de redação da UERJ terá como base o livro Não Me Abandone Jamais, de um escritor japonês que se mudou para a Inglaterra aos 5 anos de idade, se eu não me engano, mas é mais ou menos isso. Eu terminei esse livro ontem, então eu ainda tô um pouco reflexiva, porque são muitas informações e é um livro muito forte. Eu fiquei impactada com o final dele. E, bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Esse é o meu primeiro vídeo, então eu não sei se eu olho pra mim ou se eu olho pra câmera, mas vai dar certo. Bom, o livro Não Me Abandone Jamais fala a respeito de clones que são forçados pelos avanços científicos na Inglaterra, num contexto do século XX, a doarem seus órgãos a humanos. O livro é contado pela narradora personagem Cat, então ela fica o tempo inteiro no livro contando a respeito das lembranças da infância dela, da pré-adolescência, da adolescência e um pouco da vida adulta. E não é um livro linear. A Cat não começa contando a infância dela e depois a adolescência e vivendo aquilo junto com o livro. Na verdade, ela já começa na idade adulta, com 12 anos como cuidadora, e já já a gente vai entrar nesse assunto de cuidador, mas ela começa o livro já com 12 anos como cuidadora e ela vai voltando no tempo para fazer as lembranças a respeito da adolescência, da infância, da pré-adolescência. Então você tem que estar muito ligado no livro para saber em que parte do tempo ela está situada naquele momento. Além da Cat, que é a narradora personagem, é a personagem principal desse livro, tem também o Tommy e a Ruth. Os três são muito próximos. Tommy e Ruth foram os personagens, depois da Cat, com mais influência no livro, até porque as lembranças da Cat têm muito a ver com a vida do Tommy e a vida da Ruth, e durante a infância eles foram criados no mesmo internato. Eu vou olhar minha colinha aqui porque eu sempre esqueço o nome. É o internato de Hawsham, que na verdade é um centro educacional que no final do livro a gente acaba descobrindo que tinha muitos privilégios, porque a realidade dos clones naquele contexto da Inglaterra do século XX era muito pior que a deles. E eles ali naquele centro educacional, eles tinham aulas de artes, eles estavam entre amigos, eles eram tratados de forma um pouco mais humana. E nós descobrimos isso só no final do livro. Bom, como eu falei, esse centro, esse internato onde eles viviam, valorizava muito as artes e a gente só descobre o porquê dessa valorização das artes no final do livro. E também existem alunos que criam toda uma fantasia a respeito de uma galeria, na qual a Madame, que é uma mulher já senhora, que eles não sabem o nome, e que chega lá e não fala com eles, mas ela pega todos os trabalhos de artes que foram selecionados pelos professores como melhores e levam para essa tal galeria. E existe todo um mistério a respeito dessa galeria pelos alunos. Porque do que se trata essa galeria, por que eles selecionam nossos trabalhos para a galeria, e no final do livro a gente acaba descobrindo que, spoiler aí gente, se você não quiser assistir essa parte, dá um pulinho, mas enfim, eles descobrem que na verdade esses trabalhos eram levados pela Madame com a autorização da Miss Emily, que era uma das professoras deles, para que elas conseguissem provar de alguma forma que aqueles alunos ali, aqueles clones, eles tinham um quê de humanidade, eles tinham alma, eles tinham sentimentos. Então elas levavam esses trabalhos dos alunos para mostrarem em exposições ao redor do mundo, falando que, olha só, olha esse desenho, você tem certeza que essa criança não está expressando sentimento? Você tem certeza que essa criança não é uma humana? Você tem certeza que a gente tem que dar um tratamento desumano para essas crianças? Então, essa era a importância da arte no livro. Vamos falar um pouquinho sobre o vocabulário. Para quem está começando o livro agora, é muito complicado se você não assistir alguns vídeos antes ou ler algum artigo, você entender com precisão do que o livro está tratando. Porque a Cat começa falando que ela é cuidadora há 12 anos, e eu, particularmente, achei que fosse cuidadora de idosos. E aí eu não estava entendendo, ela começou com doador, eu fiquei perdida. Aí eu tive que procurar vídeos, por isso eu tô gravando esse para ajudar você, que assim como o meu ficou um pouquinho perdido. Mas, na realidade, cuidador é um estágio no qual todos os alunos vão passar, porque eles são clones
que tem a finalidade de doar órgãos a humanos. E durante a infância e a adolescência, eles são preparados para esse pensamento de que eles têm que se sacrificar em prol da ciência e eles começam a ser treinados para serem cuidadores no final da adolescência e passam esse tempo como cuidadores e depois doadores. E no tempo que eles são cuidadores, eles cuidam de outros clones que são doadores. E depois que eles concluem as doações, vem o nome concluído, a missão deles foi concluída. Por isso o livro não fala de morte com relação aos clones, ele fala de conclusão, de completude. Os doadores concluíram ou completaram suas tarefas aqui nessa Terra, que é basicamente crescer, cuidar da saúde e distribuir órgãos para os humanos. E é muito difícil que esses doadores passem da 4ª doação. A Ruth, por exemplo, acaba morrendo após a 2ª doação e o Tommy acaba, no caso não morrendo, perdão, concluindo essa jornada após a 4ª doação. E no decorrer do livro a gente descobre que o Tommy acaba sendo o amor da vida da Cat. Ele já tinha tido um relacionamento com a Ruth, que é a melhor amiga da Cat, mas a própria Ruth, no final da vida, quando ela está quase concluindo, ela permite que eles usufruam desse amor, desse sentimento que eles nutrem um pelo outro. E ela fala para que eles procurem a Madame, que cuidava não, né? Ela chegava lá no internato, pegava as obras de arte e levava para a galeria. E a Ruth propõe que eles vão atrás da Madame para pedirem um adiamento nas doações deles. O Tommy já estava na 3ª doação e a Cat ainda era doadora. E eles iam pedir um adiamento para que eles pudessem viver pelo menos por 3 anos esse amor, porque essa questão do adiamento já era pauta quando eles eram crianças e adolescentes, e eram rumores. Nossa, teve o fulano de tal que pediu um adiamento e conseguiu viver 3 anos porque estava apaixonado. Mas no final do livro, o que me frustrou muito é que eles descobrem que isso não passa de boatos, eles não têm esse direito de pedir adiamento. O propósito da existência deles é apenas doar órgãos. E o que me deixou muito nervosa durante o livro é que eles não têm a reação de fugirem, eles não enfrentam isso de alguma forma. E eu fiquei me questionando, mas por que eles não enfrentam essa situação? Porque eles não fogem? O mundo é tão grande, eles podem sair da Inglaterra, podem, sei lá, vir aqui para o Brasil, ficar escondido, pegar um barco. E eu fiquei o tempo inteiro me questionando por que eles não reagem a isso. E, na realidade, eu percebi que o que acontece ali é que eles são doutrinados a essa aceitação. Não existe um ensinamento de resistência, é aceitar. E a única pessoa que tratou um pouco com eles dessa resistência, de que um dia eles poderiam ter uma escolha, foi a Miss Lucy, que era uma professora deles, lá nesse internato em Horsham, e ela foi demitida por isso. E ela conversava um pouco com o Tommy a respeito de coisas subliminares, dando a entender de que ele poderia ter sim alguma escolha, ele poderia... Assim, ela meio que tentava falar as coisas nas entrelinhas pro Tommy, ser mais clara e para outros alunos também, mas ela foi demitida por isso. E a Madame e a Miss Emily não concordavam com essa postura dela de querer deixar tudo claro aos alunos. E eu também entendo um pouco da postura da Miss Emily e da Madame, porque elas queriam preservar um pouco da infância daqueles alunos. Porque se eles tivessem esse choque de realidade tão grande, talvez a infância deles fosse mais triste. Mas eu ainda não tenho uma opinião formada a esse respeito. Inclusive, se você tem alguma teoria, bota aí nos comentários. E deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. A respeito do nome do livro, Não Me Abandone Jamais. O que Não Me Abandone Jamais tem a ver com clones? Na verdade, o nome desse livro se dá por causa de uma música que a Cat ouvia na infância dela. E ela gostava muito. E ela criava toda uma versão na cabeça dela a respeito dessa música. Vale lembrar que os clones, eles não tinham a capacidade ou a habilidade de gerarem filhos. Eles eram inférteis, eram estéreis. E
a Cat imaginava na cabeça dela, quando criança, que a pessoa que estava cantando a música Never Let Me Go, que é Não Me Abandone Jamais, o nome do livro, né, em português, ela imaginava que a moça que estava cantando essa música não podia ter filhos, e aí ela teve esse filho, e quando ela teve esse filho, ela segurava esse filho e pedia pro filho não ir embora nunca, nunca deixá-la, porque era algo desejado e sonhado por ela, e ela sentia que ela poderia perder isso a qualquer momento. Embora a música não tenha nada a ver com isso. Era como a Cat sentia a música. E existe um debate, assim, minucioso a respeito da humanidade desses clones, porque a todo tempo eles demonstram sentimentos por meio da arte. A Cat sentia essa música desse jeito, ela interpretava a música desse jeito, e a todo tempo eles demonstram que eles têm sim humanidade, eles têm alma, mas eles são forçados pela ciência a se sacrificarem, porque o único propósito da existência deles é serem distribuidores de órgãos, serem repositores de órgãos de pessoas. Então, é um livro muito profundo, um livro um pouco pesado e traz muitas reflexões. É esse livro que vai servir como base para a redação da UERJ. E se você terminou de ler esse livro, bota aí nos comentários. Se você está no meio dele também, pode botar. Eu vou deixar aqui na descrição o audiolivro dele, que me ajudou muito. Eu li uma parte dele no tablet, a outra, enquanto eu estava fazendo alguma coisa, eu ia escutando e acabou me adiantando muito. Então, vou deixar na descrição. E qualquer coisa é só deixar aí.